As plantas medicinais foram e continuarão sendo o principal remédio acessível a muitas comunidades para o tratamento de doenças e também a base para o desenvolvimento de novos medicamentos na pesquisa farmacêutica. Um dado de 2016 revela que o uso de plantas medicinais cresceu 160% pelo Sistema Único de Saúde. E, recentemente, o governo ampliou o leque de práticas integrativas pelo SUS, que inclui aí o uso das plantas medicinais. O Estúdio 4 vai tratar deste tema essa semana, a partir do aspecto da produção e também do incentivo dessas práticas nas comunidades. Com a gente no programa, a coordenadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia aqui da UPF, professora Cláudia Petri, a assistente técnica da Emater Regional de Passo Fundo, Doriana Gozzi Mioto, e a coordenadora da Associação Regional dos Agentes Voluntários de Saúde, Maria Beatriz Kunkel. Sejam todas bem-vindas ao programa. Eu vou logo perguntando para a professora Cláudia, que eu sei que é uma apaixonada por essa área. A gente tem todas as soluções na natureza, especialmente para a saúde do homem, professora? Tem. Tudo é possível. Se a gente partir da ideia da cadeia alimentar, um passarinho, ele acorda de manhã e até à noite ele tira tudo da natureza. E se a gente não interferir, não inserir com xenobiontes, produtos estranhos, ele vai viver, vai ter filhinhos, vai ensinar os filhinhos a comer só com coisas da natureza, sem adoecer, vai morrer de velho. Pegar comunidades que vivem da natureza, que estão longe dessa industrialização da sociedade, essas pessoas vivem em equilíbrio, elas não adoecem, elas são centenárias. O que faz elas serem centenárias? É o uso apropriado, sem exaurir a natureza. Então, se come 3 vezes por dia. Então, as plantas medicinais, elas estão na comida, na refeição. E depois elas vêm ajudar justamente essa possibilidade de diminuir sintomas que apareçam com a doença. Mas a gente tem sempre que pensar que uma planta é bioativa. Ela está interferindo já na alimentação, ela é sempre medicinal. Sempre uma planta medicinal. Ela pode ser em algum ponto tóxica, mas que também, de uma forma bem utilizada, ela vai ser medicinal. Né? A homeopatia utiliza, né? E outros princípios que são utilizados pela indústria, sintetizados de outra forma, elas viram medicinais, né? Mas todas as plantas têm princípios bioativos. Bom, Doriana, a Emater desenvolve algum projeto, algum programa de incentivo do cultivo, ou pelo menos da preservação de plantas que estão na natureza e podem nos ajudar? Bom, a Emater trabalha com plantas medicinais ou também chamadas de bioativas, né, que são as condimentares, aromáticas e as medicinais, há 63 anos. Então, dentro dessa evolução, desse período, sempre junto ao agricultor, né, fomentando tanto a questão da identificação das plantas medicinais, do uso adequado, das formas corretas, até a questão do cultivo também. Então, se percebe assim uma evolução muito grande no campo das plantas medicinais há 60 anos atrás para agora. As pessoas continuam usando talvez as mesmas plantas, mas se avançou em políticas públicas, se avançou em qualificações, né, tanto para agricultores quanto para profissionais da saúde, quanto como política pública. Então, uma política específica dentro da Emater para plantas medicinais não existe, específica. Mas existem várias ações dentro desta área que são realizadas, tanto no dia a dia da extensão rural, lá na casa do produtor rural, né, da família rural, quanto nos centros de treinamento da Emater, quanto em ações específicas, né, voltadas para esse tema, quanto na contribuição, por exemplo, né, da formação de um horto para servir como referência, base para uma farmácia viva na implantação no Sistema Único de Saúde. Então, são várias áreas de ação dentro dessa temática que são realizadas dentro da Emater. A gente tem um caso aqui em Passo Fundo que é em Santa Gema, não é? Onde até a gente fez um programa, uma ocasião, você esteve presente, que lá as famílias se reuniram para plantar
e que resultou num chazinho, que é o chá de chimarrão, que é muito consumido aqui em Passo Fundo. Isso, dentro do programa... Que gerou renda, né? Isso, e que teve desmembramentos. O Horto Santa Gema, ele é uma referência no estado, né? Foi um dos primeiros a serem implantados aqui, e ele é implantado como uma agroindústria. Então, eles tanto fazem o preparo da misturinha de chimarrão, quanto a desidratação de outras plantas que também são utilizadas como alimento. E uma das filhas, né, uma das jovens da propriedade, ela está investindo na produção. Então, quem for na feira do produtor, eles, além de terem lá o produto da agroindústria, as plantas desidratadas, também podem encontrar a muda, né, da planta para levar para casa e ter o seu horto, né, o seu mini horto em casa também. Então, tem outras ações nesse sentido também. Que já decorrem desse projeto. Isso. Que bacana. Bom, a gente tem aqui a dona Maria Beatriz Kunkel, ela é agente de saúde, coordena a Associação Regional dos Agentes de Saúde Voluntários. E aí eu gostaria que a senhora contasse a sua experiência, o projeto que vocês desenvolvem a partir de Itapejara para toda a região envolvendo plantas medicinais. Bom, o nosso projeto ele nasceu num coletivo, ele nasceu a partir da necessidade e da realidade do povo, há 36, 37 anos atrás. O que nós víamos na época, o que existia, e a gente trabalha muito, eu gosto muito de trabalhar em cima do ver, julgar e agir. O que nós víamos? Qual era a necessidade da época? Nós tínhamos os postinhos de saúde nas vilas por aí, que tinha mal e mal um remedinho e uma pessoa paga pelo governo para dizer que não tinha remédio e que o médico ia lá de vez em quando. Uhum. Nós tínhamos uma assistência médica com muita dificuldade de acesso. Nós tínhamos os remédios caros e a população, nós não tínhamos na época o SUS. A saúde pública era de má qualidade. Bom, a partir daí nós começamos a pensar qual é a saída. E aí a gente começou a buscar alternativas, que hoje não se chama mais tão alternativa. Hoje nós só somos práticas integrativas, elas já são aquilo que é o normal de todo dia. Mas na época era uma alternativa ao sistema que existia. O que nós fizemos? Nós achávamos que somente produzir uma planta, pegar uma planta e usar a planta medicinal para uma dor, vamos botar um exemplo, o rim, só que as pessoas não sabiam para que era, o que ela tinha no rim. Qual era o problema no rim que ela tinha? Todas as plantas servem para um problema só no rim? Não. O rim tem várias situações, vários problemas que podem acontecer e aí que nós começamos a sentir a necessidade de começar a orientar líderes das comunidades rurais no sentido assim, de estudar o seu corpo humano, para ter uma consciência do que é usar um chá, usar uma planta medicinal para uma situação concreta, certa para cada pessoa. Só que daí, a partir dali, nós começamos a sentir a necessidade de todos os caminhos foram se abrindo e cada vez mais se abriu um leque de necessidades. Nós começamos também, paralelamente ao uso do chá, resgatar o saber popular, resgatar saber das pessoas idosas, das vovó. E aí a gente começou a trabalhar também com os índios, que eles também têm um saber. E nós tínhamos que juntar o saber com o técnico, né? A parte técnica e o saber popular, e aí orientar as pessoas. Bom, aí eu disse antes que isso começou a abrir caminhos. Sim. Aí os outros municípios na região, Água Santa, Charrua, Santa Cecília, Passo Fundo, todos eles começaram a sentir também a necessidade. A partir dali, eu me integrei na Associação Regional dos Sindicatos de Servidores Rurais. E aí abriu de vez o leque. O que nós começamos a fazer? Nós, além de dar curso para as pessoas entender para que situação é um chá, qual é o princípio ativo que faz bem para determinada doença, o que ela precisa fazer primeiro a pessoa. Então, a partir dali, nós começamos também a brigar para que haja uma saúde pública de qualidade.
nós começamos a chegar às causas geradoras de doenças. E para isso nós olhamos para dentro da porteira. Quando se diz olhar para dentro da porteira, estou dizendo olhar para a sua propriedade. O que você está produzindo? Aí nós começamos com alimentação natural e alternativa. Aí nós começamos a procurar parceiros com a Emater e a gente começou a trabalhar muito a questão de uso das plantas também como dentro da alimentação. Mas a gente também não pensou só nisso. Outro leque se abriu de nós brigar para que a saúde pública, os nossos impostos voltem com qualidade de atendimento humanizado para as pessoas. Aí a gente começou a entrar nas conferências de saúde, começamos a participar em nível de estado também. E aí nós já tivemos avanços hoje, né? Nós já temos assim no fundo do túnel muita esperança. Desde 2006 nós já temos uma legislação estadual que permite legalmente o uso das plantas medicinais. Nós temos hoje também uma portaria do Ministério que inclui plantas medicinais dentro do rol dos medicamentos que podem ser usados nos postos de saúde. Isso uns 30 anos atrás era pecado, não se podia fazer. Impossível. Não podia nem sonhar. Hoje nós já temos isso. Então, toda aquela luta, toda aquela caminhada, toda aquela vontade de crescer junto, resultou nisso. Quantas pessoas envolvidas nesse projeto todo, dona Beatriz? Muita gente. Muita gente. É que assim, a gente buscou formar líderes. E essas lideranças, nos municípios, tem um grupo. O grupo no município, eles trabalham nas comunidades rurais, eles têm clube de mães, eles estão catequeses, eles estão na cooperativa, eles são ministras. Em todos os ambientes onde eles estão, eles têm o saber para repassar isso para as pessoas. Então, se você ensina só uma pessoa e essa pessoa ou ela desiste ou ela não trabalha mais, termina um projeto. Então, nosso projeto, disse no começo, ele nasceu no coletivo e continua coletivo. Isso não é meu. Isto é de todas as pessoas que estão envolvidas. Né? Bom, esse projeto tem alguma ajuda pública para ele se manter? Ele sobrevive com essa participação voluntária? Sim, nós somos, a gente tem assim, hoje os grupos que vêm, nós temos uma associação que se reúne aqui em Passo Fundo e cada município paga assim por ano, por semestre, paga R$50, R$80, R$100, para a gente pagar os assessores quando eles veem nossos trabalhos, nossos seminários, ou se a gente precisa comprar alguma coisa muito, muito simples. Mas no mais e mais é tudo voluntário. Muitos vêm porque eles têm nos seus municípios, eles já têm uma farmacinha, como a gente diz, né? Mas não é uma farmácia, né? Não onde eles elaboram os princípios ativos, as plantas medicinais, e vendem isso para as pessoas de uma forma bem mais baratinha, né, para poder sobreviver. Mas no mais e mais nós não temos recurso de ninguém. Qual é a participação da Emater ou a colaboração da Emater nesse projeto, Doriana? Nos projetos dos agentes voluntários de saúde é mais essa questão também de orientação, né, quanto ao cultivo, quanto à identificação, e também se trabalha nos centros de treinamento. Nós temos cursos específicos, né, que trazem muito dessa questão da legislação atual, de como utilizar as partes utilizadas de cada planta, né, buscando assim otimizar os princípios ativos que nelas existem e a própria manipulação de forma correta, né? Então, se tem à disposição no Estado, são 3 cursos em centros de treinamento. Um que nós atuamos diretamente no município de Não Me Toque, junto ao Parque da Expo Direto, tem um horto lá com mais de 150 plantas também. E no dia a dia, assim, né, orientando a questão da produção, mais ou menos nessa linha de trabalho. Então, a gente trabalha tanto com as agentes voluntárias quanto com as agentes comunitárias de saúde, né, que todos desempenham um papel fundamental junto às famílias rurais. Bom, a gente vai querer saber da pesquisa, qual é a colaboração da pesquisa nesse processo todo, mas depois do intervalo a gente volta em seguida.
As plantas medicinais ganham cada vez mais adeptos e é o assunto do Estúdio 4 desta semana. Professora Cláudia, o que a gente pode falar em termos de pesquisa desenvolvidas aqui pela universidade em relação às plantas medicinais? Eu fico feliz que nós temos o NIPROM, né, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Produtos Naturais, que envolvia desde plantas medicinais até o produto final, criado pelo professor Nola, Delvino Nola, pela professora médica Mariângela Nicolini, e que a gente continua nessa, envolvendo agora o PPG Agro e o PPG Ciambi. Então, tem pesquisas nesse momento com Arandera cordifolia, que é a Bertalha, tem nesse momento Pirostégia venusta, que é cipó de São João, identificando então princípios ativos, junto com a professora Andréa Sobótica da farmácia, e utilizando a homeopatia, que é a professora Marisa Serve, que também é da farmácia. Então, assim, tem vários, até a própria engenharia de alimentos está estudando a erva mate, né, incluindo ela como alimento, né? Porque essa distinção, você tem a planta com princípio ativo, você não vai usar só para o chá, você pode incorporar ela como leite da terra, suco verde, né, porque ela vai fazer bem. Então, assim, essa questão, só que como a ciência nos obriga muito detalhamento metodológico, tudo é demorado. Então, um trabalho de mestrado é 2 anos, um de doutorado é 4. Mas isso são esforços que a gente fica muito feliz de dizer que a universidade está com esse espaço aberto, que é justamente a universalidade de pensamentos. E o que a gente sente falta também é esse retorno para a comunidade, que depois a dona Beatriz vai falar mais, e é fundamental esse retorno para a comunidade, onde houve uma demanda. Então, tem que ter extensão. Então, assim, não é só a pesquisa que vai resolver o problema da casa. Nós temos que trabalhar a questão do ensino, e daí também não é só 1 ou 2 professores, aí nós teríamos que ter mais professores envolvidos, né, na agronomia, em todos os cursos. E a questão da extensão. Então eu fico muito feliz que pequenas iniciativas em todos os campos estão sendo feitas, mas toda boa intenção dentro da universidade é bem-vinda. Nós estamos abertos para isso. Bom, acho que a dona Beatriz tem essa reivindicação, não é? De que essa pesquisa chegue na comunidade que... Esta é a grande questão, né? Nós sempre fomos muito acusados, né, que o chá sempre dizia o que não faz mal também, não faz bem, não faz mal. Então, nós começamos a entender a necessidade de que mais plantas sejam pesquisadas. E as universidades, eu não estou falando só da UPF, estou falando as instituições formadoras de opinião e de saberes. Eles devem buscar fazer essa pesquisa, mas também devolver a pesquisa para a comunidade, para a sociedade. Dizer para os meios de comunicação, dizer para os municípios, dizer para a comunidade, ó, tal planta é bom para isto, mas também tem que cuidar para não isto. Então, essa informação está nos faltando muito no nosso interior. Se pega qualquer planta porque a vizinha disse que era bom, então serve para tudo. Não é assim, tem que ter critérios e tem todo um cuidado que se deve ter no uso das plantas, né? Então, o que eu sugiro para que a UPF, já que estamos falando com a prof aqui, a portaria do Estado 588, a NOLA fez uma pesquisa na região toda, e eu me lembro que nós participamos dessa pesquisa, quais eram as plantas mais usadas pela população no Rio Grande do Sul. E a partir dessas plantas, não dá para fazer tudo, mas ao menos já tem um começo, o que mais é usado para o Rio Grande do Sul aqui. Então já existe... Nessa lista de mais usadas, umas 3, quais são as mais usadas aqui? Nós temos aqui a espinheira santa, carqueja, pata de vaca, pitanqueira, erva do bugre, Marcela. Erva a erva mate. Então são tudo coisas com anchuma, tansagem. E tudo isso nós precisamos saber, né? E devolver para a população. Esta é a nossa reivindicação. Bom, a senhora falou de formação de líderes, não é, para multiplicar essas informações, e também falou, a gente buscou lá no conhecimento das avós para repassar para os mais novos. Em algum momento da nossa história a gente perdeu essa ligação que a gente tinha de pai para filho, de avô para neto, esse conhecimento popular que a gente está retomando agora, há um problema generalizado da sociedade moderna, nessa época antropocêntrica, né, antropoceno, da terceirização. A gente confia demais em algo que é fora da própria intuição da gente.
É aquela história, vou voltar novamente para o passarinho. Ele é cego, ele abre a boquinha e ele confia que o pai vai botar alimento. Hoje nós estamos botando alimento para uma criança que muitas vezes é um leite com formol. Quem é o culpado? Porque nós acabamos terceirizando tudo e até a confiança no produto. Então é isso que nós temos que realmente voltar a seguir uma intuição, que é uma intuição realmente de ser vivo, de um ser consciente da vida, o que nos faz bem, o que nos faz mal. Ninguém poderia se sentir mal depois da comida. Se a comida faz mal, Sêneca já disse isso antes de Cristo, é porque o remédio também não vai ajudar. Mas nós precisamos entender que a comida não é para fazer mal. Eu não tenho que sentir sono depois da comida. Naturalmente existe uma resposta do corpo. E isso está acontecendo, e aí vamos falar, né, nesse sentido, Vomar, o quarto poder, que é o poder da mídia. Tudo que envolve impresso, divulgado, Facebook, isso está influenciando tanto nas pessoas que elas estão perdendo a noção do que realmente servia para elas. As pessoas têm que se alertar e usar esse conhecimento para isso, para uma autonomia, para ter saúde, buscando ele mesmo a consciência do que é melhor para si, né? Uhum. Agora, o SUS desenvolve, não é, há algum tempo, as práticas integrativas e dentro dessas práticas está, então, o uso de plantas medicinais. No que a Emater contribui nessas práticas integrativas, Oriana? Isso, então, desde 2006 existe a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares e nós temos também a Política Estadual das Práticas Integrativas e Complementares. Iniciou com 5 práticas, a crenoterapia, a homeopatia, a fitoterapia, a medicina tradicional chinesa e mais uma que homeopatia? Não falei, eu já falei a homeopatia. É. Então, a fitoterapia não é? Dentro da medicina tradicional chinesa. A fitoterapia entrou entre as primeiras, né? E o que a gente observa as plantas medicinais e a fitoterapia dentro das práticas integrativas? Elas são transversais, elas passam pela aromaterapia, elas passam pela homeopatia, elas passam pela questão da alimentação. Se você analisar, né, ela é transversal, ela passa por dentro de todas elas. Então, é muito importante a gente abordar essa questão e ter essa clareza que tanto a Cláudia quanto a dona Beatriz trazem, né? E dessa valorização. Acho que quando o SUS traz as práticas integrativas para dentro, dá um outro olhar para a saúde. Né, que o olhar da sensibilidade, elas são assim, práticas integrativas e complementares. Elas não vêm para tirar ou para dizer que então agora você só vai trabalhar com reiki ou você só vai trabalhar com fitoterapia. Ela vem para trazer esse complemento, esse olhar que talvez você resolva com planta medicinal, talvez você precise de um alopático, talvez a acupuntura resolva teu problema. Dar essa abertura maior, né, esse leque maior de possibilidades para também que o paciente, né, o ser, né, o indivíduo possa fazer as suas escolhas. Então, a Emater está divulgando muito junto aos municípios, porque apesar de ser uma política que está implantada desde 2006, ela ainda não chegou em todas as bases. Então, a gente faz essa conversa de sensibilização, de mostrar, né, essa política, essas possibilidades para as secretarias municipais de saúde também, né, nessa proximidade que se tem de relações, né, dessas parcerias que se estabelecem nos municípios. E uma questão que está vindo muito forte na região é a implantação das farmácias vivas. Nós temos vários municípios que já têm essa proposta de implantação, que ela se consiste em 3 níveis, que é a farmácia viva nível 1, que é a disponibilização de plantas in natura para a população. Então, os prescritores, né, médicos, enfermeiros, nutricionista, enfim, tem um grupo de prescritores dentro do SUS que tem essa responsabilidade, né, prescreve e a pessoa pode retirar, né, ali mesmo, junto à unidade de saúde, tanto a planta in natura, que é a farmácia viva nível 1, farmácia viva nível 2, que é a planta desidratada, então rasurada e disponível à população, e num terceiro momento, então, a farmácia viva nível 3,
que então é a transformação em xarope de guaco, né? Já é o extrato. Isso já é... A gente tem farmácia viva na nossa região? Está em andamento em alguns municípios. Alguns municípios. Isso. Passo Fundo tem práticas integrativas e tem ambulatório já fornecendo esses medicamentos. Isso. São duas questões. Uma é a fitoterapia, que aí sim nós temos hoje, dentro da legislação que a dona Beatriz traz, a questão dos 12 medicamentos fitoterápicos que estão, né, dentro da relação de medicamentos que podem ser adquiridos pelo SUS, e Passo Fundo fez, né, aqui a Secretaria Municipal de Saúde fez a implantação de 2 medicamentos desses a cada ano, então o xarope de guaco, a alcachofra, né, então é uma outra forma, então são 2 possibilidades, 2 caminhos diferentes de se trabalhar com as plantas medicinais dentro do Sistema Único de Saúde. Agora eu queria saber da dona Beatriz, desde que ela começou o projeto, que é um projeto coletivo, não é? A dona Beatriz só faz questão de dizer que não é seu, é coletivo, há 30 e poucos anos, vocês sentiram uma mudança na melhora da qualidade de vida das pessoas com quem vocês atuam? Sim, muitas pessoas, quando eu vou nos clubes de mães, dizem, olha, eu não precisei mais tomar remédio, porque nós temos a nossa planta, eu faço mesmo xarope em casa, eu faço mesmo minha pomada em casa, mas a gente, quando trabalha assim também da alimentação, muita coisa. Só que aquilo que a Toriana antes dizia, que me falaram, a mídia, ela está 24 horas dentro da tua casa. E é uma caixinha que apresenta tudo muito mais fácil e tudo mais bonito. Então, às vezes, nós temos a dificuldade das próprias pessoas assimilar aquilo que demora um pouco mais do que aquilo que faz efeito mais rápido, né? Agora, quando eu digo que nós temos que chegar na causa geradora das doenças, eu faço um xarope para tua tosse e tu continua fumando. Não tem vai xarope resolver, que muda. né? Não tem que muda, né? Agora, por que a pessoa fuma? A mesma coisa assim, ó, não adianta você tomar um remédio para o estômago se você continua comendo errado, né? Agora, por que a pessoa come errado? Né? Então, essas coisas, está tudo assim em fase de se despertar da questão. E muita gente busca também as plantas medicinais, não tanto pela consciência da coisa, mas porque o remédio é caro, né? A careza das coisas. E os laboratórios, as próprias farmácias, a mídia, ela tem um jeito de chegar mais fácil para as pessoas do que nós que temos que ter um dia, nós temos que deslocar do município para outro. E a mídia está lá dentro de casa, o rádio está ligado todo dia, a televisão está ligada todo dia e é tudo muito mais fácil. E eu sempre digo assim, ó, nós devíamos que ter em cada esquina uma livraria. E nós temos hoje em cada esquina uma farmácia quando não é uma do lado da outra. Né? Então, esta é uma dificuldade que nós nos paramos porque o remédio faz efeito em 5 minutos e a planta medicinal às vezes leva um dia para fazer efeito. E as pessoas não têm mais paciência, né, dona Beatriz? Então, é uma dificuldade que a gente tem também hoje de trabalhar em cima disso. Uhum. Só buscando contribuir, é que muitas vezes o entendimento também em relação ao tratamento com a planta medicinal, né? Muitas vezes a gente está com uma gripe, por exemplo, e você vai fazer um chá daquela planta, né? Uma infusão, vai tomar e parece que aquela única infusão vai fazer um milagre, não. Então, a quantidade que você vai utilizar, a parte da planta que tem maior concentração de princípio ativo e por quanto tempo, quantas vezes ao dia, né? Então, essa é uma informação que muitas vezes, eu sempre cito assim nas nossas conversas, que se você toma um antibiótico por 7 dias ou por 10 dias, a planta medicinal também precisa de um tempo para que faça o seu efeito, desejado. Então, esse saber que é popular, mas que também precisa, né, da comprovação científica, né, através tanto do saber da dona Beatriz, quanto de todo o trabalho que a universidade está desenvolvendo, que é fundamental estar caminhando junto, né, para que se tenha, assim, se possa, né, fazer uso dessa natureza maravilhosa que nós temos aí, que muitas vezes a gente acaba passando por cima, desconhecendo, e a gente vê, assim,
novas gerações acabam não tendo, né, muitas vezes, esse resgate desse saber popular das plantas dentro da sua própria família. Agora, só para encerrar, professora Cláudia, é lógico que a planta medicinal ela tem lá um efeito mais demorado, não é? Precisa tomar ela muito mais tempo. Mas, às vezes, um chazinho para acalmar a alma, não é? Para dar uma aliviada, ele é rapidinho, né? O resultado é rapidinho. Não, ele devia ser incorporado todos os dias, né? Assim, com a temperatura não tão quente, né? Fazer a infusão, né? Nós tivemos um médico oncologista explicando que o câncer de esôfago é relacionado à temperatura excessiva da água. Mas é perfeito, ela tinha que estar no nosso dia todo dia. Tá certo, então. Queria agradecer a presença de todas vocês. Foi uma aula de plantas medicinais aqui no Estúdio 4. O programa está terminando, mas se você ficou curioso ou perdeu alguma coisa, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.